Fala pessoal, antes da gente iniciar a aula, eu quero te contar uma coisa muito importante. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse no Enem, certo? E provavelmente você está estudando por conta própria, assistindo uma aulinha aqui, outra ali, juntando um material aqui, outro ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você tem certeza que está estudando tudo que você precisa? Tudo que é importante? E mais, você tem certeza que você está revisando o que você já estudou? Porque olha só, no Enem não é quem estuda mais que passa, é quem estuda com estratégia. E claro, quem consegue consolidar essa aprendizagem. E é exatamente por isso que aqui no ProEnem, a cada 10 semanas, a gente para tudo e faz uma aula só de revisão, vendo todo o conteúdo que já foi dado. Serão 5 dias com aulões focados naquilo que mais aparece na prova. Nesses 5 dias, serão 20 aulas de revisão e você, claro, vai poder tirar todas as suas dúvidas acumuladas até aqui. E o melhor, com os professores especialistas em cada disciplina. Isso não é uma aula extra, isso é o método PRO, porque revisar com estratégia é o que separa quem passa de quem fica tentando até acertar. O edital vai sair esse mês e você agora tem menos de 6 meses para se preparar para a prova do Enem. Foi por isso que o ProEnem lançou a turma semi-extensiva. Nessa turma você vai ter uma infinidade de aulas, professores especializados, cronograma estruturado, um plano de estudos personalizado, e aquele mega suporte para você tirar suas dúvidas. Mas você pode continuar estudando sozinho ou fazer parte de um time que sabe exatamente como te guiar até a aprovação. Clique aqui no link da descrição e venha conhecer a turma semi-extensiva e faça parte do nosso time de aprovados. Agora sim, pegue seu caderno e se prepare que a aula já vai começar. Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá, eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galerinha! Retornamos e ó, infelizmente eu bebi todo o café nesse tempo. Todo o café, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, olha que bonito, né? A gente vai continuar, né, com todo o gás, com toda a vontade. Eu sei que você estava bastante ansioso, bastante ansiosa por essa semana de revisão.
tá? Até porque uma semana, né, com vários exercícios para a gente revisar vários tipos de questões do Enem, é sempre bem interessante, né? Até para a gente ver como a gente está ou alguma coisa que a gente ficou em dúvida, tá bom? E a gente relembrar diversos conceitos, né? Lembrando que a gente passou pela questão número 1 do Enem de 2025, né? Cuja resposta foi letra E, de Eric Pulgar, mas principalmente de Everton Araújo. Está de parabéns. Questão número 2 foi do Enem de 2024, né? Resposta letra D, de La Cruz ou de Danilo. Questão número 3, também do Enem de 2024, resposta letra C, de Cebolinha. Questão de número 4, que foi a última que a gente terminou ali. Letra D, também de La Cruz ou de Danilo. Tá bom? A gente vai continuar. Agora a nossa questão número 5, que vou ser bem sério, tá? A questão do Enem de 2022, ela tem um enunciado enorme. Ela tem um enunciado enorme. Repara, ó, isso tudo aqui, mais isso tudo aqui. Tá? É o tipo de questão que você lê e fala, você olha, né? Tá lá na tua prova. Vou ler isso agora não. Vou dar uma pulada. Mas fica tranquilo que, na verdade, a resolução dela, na verdade, é bem pequena, tá? É bem pequena. Vamos prestar atenção aqui. Né? Só tem uma partezinha um pouquinho chata, que é a parte do cálculo, tá? Da primeira e segunda conta ali. Fica tranquilo. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz as seguintes indicações. Entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira, deve ser de pelo menos 60% de largura L da tela. A distância máxima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura L da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura L da tela. Tá bom? E aí entra uma parte importante. Na verdade, tudo isso aqui está sendo bem importante, tá? Mas tu vai ver que é mais tranquilo. Para o espaçamento entre as fileiras das poltronas é considerada a distância de 1 metro entre os encostos e as poltronas de 2 fileiras consecutivas. Eu quero que você preste atenção, principalmente nesse momento, é que a distância é de 1 metro, tá? Que a distância é de 1 metro, tá bom? Uma sala de cinema cuja largura da tela mede 12 metros está montada em conformidade com as normas da ABNT. Tem suas dimensões especificadas na figura a seguir. O que eu estou te falando para você ter tranquilidade é que, repara, ó, 2,9 vezes a largura, que ele te falou aqui no texto. Mas o teu desenho ele está te mostrando exatamente isso. Então, por mais que fosse um texto um pouquinho mais denso, vamos por assim dizer, você tem essa tranquilidade dessa informação tá no desenho, tá? Isso daqui é a distância aceitável. Aqui está a distância máxima. E aqui está a distância mínima. Ou seja, onde tem que ser colocada o encosto, né? O encosto é aquilo, partezinha das costas, né? Da primeira poltrona, tá bom? Tô vendo aqui que meu cordão saiu. Pronto. Pretende-se ampliar essa sala mantendo-se na mesma tela, tá? Mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, área de instalação das novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável da norma da BNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas na sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação, tá? Você tem duas formas de você fazer, tá bom? Você pode ver qual é a distância da primeira fileira, você pode ver qual é a distância aceitável, tá? E aí fazer uma progressão aritmética de 1, já que de uma para outra a distância é de 1 metro, tá? É de pelo menos 1 metro, já que é o máximo possível, né? Já que aumentar ao máximo, então você vai colocar a menor distância que você puder colocar, que é a distância de 1 metro. Tá bom? E uma parte importante, ele só quer saber quantas poltronas vão ter após a ampliação. Não é quantas ele instalou a mais, tá? Ele não quer saber sobre isso daqui. Ele não quer saber quantas tinham, tá? Ele não quer saber nada disso, ele só quer saber quantas poltronas, né, fileiras de poltronas vão ter.
Tá bom? Então, na verdade, a conta, né? Vamos pensar o seguinte: se a distância aceitável é de 2,9 vezes a largura da tela, e ele te fala que essa largura é igual a 12, vamos pensar então como é que ficaria isso. Vem cá. Pode vir. 2,9, tá? Vezes 12. Tá? Se é 2,9L, 2,9 vezes 12, para você descobrir o aceitável. Tá? Vamos pensar aqui, 2,9 vezes 12. 2,9 vezes 12. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. Somou. 8. 14, sobe 1. 3. Uma casa decimal. 34,8. metros. Tá bom? Então, a profundidade da sala é de 39,8. A distância mínima. Ele fala que é de 0,6 L. Então, é 0,6 vezes 12. Né? Que são 7,2 metros. Tá? É a mesma coisa que 6 vezes 1,2. Então, 7,2 metros. E essa daqui, nessa daqui já está o encosto da primeira poltrona. Tá? Então, a última poltrona pode estar no máximo a 34. Pode estar menos do que isso? Pode. Pode estar mais do que isso? Não. Tá bom? Não pode. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar o seguinte. Isso pode ser uma progressão aritmética, né? Vê se não pode ser uma progressão aritmética. Onde a primeira poltrona está a 7,2. Vou botar ponto e vírgula para não confundir, tá? A próxima vai estar a 1 metro. 8,2. A próxima vai estar a 1 metro. 9,2. A próxima, mais 1 metro. 10,2. E assim por diante. Então, isso daqui é uma PA. Progressão aritmética. Progressão aritmética, onde o primeiro termo, conhecido como A1, é igual a 7,2, tá? E a razão é igual a 1. Tá bom? Sendo que o último termo, né? Ou seja, a última fileira, vamos chamar de fileira N, tem que ser menor ou igual a 34,8 metros. Vamos ser sinceros aqui entre a gente? Se está tudo terminando com 1,2, significa que vai terminar no 34,2, tá? A gente sabe disso. Se é tudo 7,2, 8,2, 9,2, 10,2, em algum momento vai chegar a 34,2. Se fosse 35,2, passa do aceitável, já não serve mais. Tá bom? E aí, vamos lembrar, isso daí é uma progressão aritmética, logo a gente consegue fazer nosso termo geral. Termo geral AN é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão, tá? Gente, eu vou ser bem sincero com você, tá? Eu fui somando 1 até onde dava e depois contei quantos deram. Tem problema? Problema não. Você pode ter tido um trabalhinho de ficar somando de 1 em 1, tá? E ver até onde chega. E acho que o trabalho mais chato não é nem somar uma unidade, né? Tu contar quantos tem, tá?
Então, se você fizer desse jeito, pode ser que perca tempo, mas também seja só isso, tá? Então, ó, a N tem que ser menor ou igual a 34,8. A1, 7,2. Mais N, que eu não sei, que é exatamente o número da minha fileira, da minha última fileira. Não faço ideia de quem seja. Então, N menos 1, multiplicado pela razão, que é 1, é igual a 34,8. Tá? N menos 1 vezes 1 dá o próprio N menos 1. Então, ó, 7,2 somado com N menos 1 é igual a 34,8. Subiu um pouquinho aqui, né? 7,2 menos 1 são 6,2. 6,2 mais N, tá? Eu botei igual, peço desculpas, tá? É menor ou igual. Mas qual vai ser a diferença? Nenhuma, só o símbolo e a interpretação no final. Menor ou igual a 34,8. E aí, igual a gente resolveu a equação, tá? 6,2 está somando, vai para lá, subtraindo. Sei que sumiu um pouquinho da tela, mas dá para ver, né, meu caro e querido pró-aluno? Então, 34,8 menos 6,2. Com isso, o número de fileiras tem que ser menor ou igual. 34,8 menos 6,2 dá 28,6. Seja bem sincero, você já chegou no cinema, tá? E, por exemplo, sua cadeira, sua poltrona estava cortada e só tinha 60% dela? E 60% que eu digo de profundidade, tá? Ou seja, você põe só um pedaço do popote ali, tá? Não tem como. Então, se tem que ser menor, como tem que ser uma poltrona, tem que ser um número inteiro. Então, menor ou igual a 28,6, o maior número que a gente tem, tá? Menor do que 28,6, significa que a gente tem um total de N igual a 28 fileiras. Tá? N igual a 28 fileiras. E aí, vamos lá. Isso daí seria a resposta letra... Vou botar aqui C de cebolinha, tá? Então repara que a gente pode resolver progressão aritmética, mas deixa eu te dar uma ideia. Tirando essa primeira poltrona, você tem esse espaço aqui, né? Que é a diferença entre o aceitável e o mínimo. Vem aqui comigo. A diferença entre o aceitável e o mínimo vai dar 27,6. Só você subtrair os dois, tá? Subtraindo os dois, 27,6. Ou seja, dá para colocar naquele espaço 27 fileiras. Vamos lá, vem aqui comigo. 27 fileiras aqui, mais uma que está na frente. Dão os mesmos 28. Talvez seja muito mais rápido você resolver dessa forma do que necessariamente por progressão aritmética. Tá bom? Então você vê quantas cabem aqui. Antes eu fiz de outra forma. Peguei 2,9, subtraí de 0,6. Deu 2,3. E aí 2,3 L. 2,3 vezes 12 vai dar os mesmos 27,6 que a gente comentou. Tendo os 27,6, significa que cabe nesse espaço 27 fileiras de poltronas. Mais uma que está aqui na frente, 28 fileiras, tá? Letra C. Então, repara que a gente tem algumas formas de resolver essa questão. Uma delas foi progressão aritmética. Bom que a gente dá uma revisada nesse conteúdo. Certo? Vamos ver aqui a número 6. Número 6 que é interessante.
tá? Só apagar aqui o rascunho da conta, né? Vocês que é interessante. E parece um pouquinho, né, tenebrosa. Mas aqui o C de cebolinha. Número 6. Bora lá. O parque tem 2 circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque no primeiro dia e inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Tá? Beleza. Em seguida, dando continuidade a seu treino, corre mais 2 voltas em torno do circuito maior e 1 volta em torno do circuito menor, percorrendo mais 1.100 metros. Então, se ele der 3 em uma, em 2 na outra, 1.800. 2 em uma na outra, 1.100 metros. Vamos pensar como a gente pode escrever isso. Ó. Vem comigo. 3 vezes o número de voltas em torno do circuito grande, mais 2 vezes o número de voltas no circuito pequeno, dá 1.800. Certo? Mas eu vou pedir para você, por enquanto, esquecer isso. Que isso, Punch? Tá doido? Não tô, não. Eu quero que você veja a segunda informação. 2 voltas em torno do circuito grande, mais 1 volta em torno do circuito pequeno, dá 1.100 metros. Tá? Pensa comigo. Significa, então, dizer que 1 volta em torno do circuito pequeno, tá? Vai ser 1.100 menos 2 voltas em torno do circuito grande. Tá? Não esquece que eu sempre te falo. Dependendo de como você modela, tá, as suas situações, você consegue fazer o problema de maneira bem mais rápida. Por que você escolheu a segunda? Porque aqui era 1 volta. Então fica muito fácil da gente ver que o circuito pequeno tem esse tamanho. Para quê? Para a gente evitar ficar trabalhando com 2 letras. E aí, agora sim, volta na primeira informação. 3 vezes o número de volta, o tamanho do circuito grande, né? 3 voltas, tamanho do circuito grande. Mais 2 vezes o tamanho do circuito pequeno. Que é esse cara. 1.100 menos 2G. E isso ele te fala que é 1.800 metros. Olha o que eu te falei. Você caiu numa equação do primeiro grau. A variável a gente chamou de G só para não confundir. Pô, eu chamei de X e Y. Sem problema. O G é para você ter ideia, já que a gente está falando do circuito grande, tá? Você tem uma equação do primeiro grau com uma variável. Resolvendo, você já acha o tamanho do circuito grande. E acabou. Tá? Então, vamos lá. Antes até de resolver a questão, a gente vai descobrir já os tamanhos. Ó. Ah, Punch, você não se precipitou um pouco? Me empolguei, na verdade, né? Mas não tem problema. 3G mais 2.200 menos 4G é igual a 1.800. Olha que engraçado. Passo 2.200 para lá, tá? 3G menos 4G vai dar menos G. 1.800, ó, tá somando, vai para lá subtraindo. 1.800 menos 2.200 dá menos 400. Olha o que eu te falei. O circuito grande tem 400 metros. Se o circuito grande tem 400 metros, você já consegue descobrir qual o tamanho do seu circuito pequeno.
2 vezes 400 são 800. Então, ó, significa que o pequeno vai dar 1.100 menos 800. Então, o circuito pequeno tem 300 metros. Nem começou o problema, você já tem as medidas na mão. Olha que maravilha. Nem começou o problema, você já tem as medidas na mão. Coisa maravilhosa. Agora vamos ao resto do problema. Vem aqui comigo. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros. Antes ele tinha percorrido 2.900, né? 1.800 com 1.100, 2.900, tá? Então ele quer percorrer agora 5.000 metros no circuito do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles. Essa é a parte importante, tá? Um número inteiro de voltas. E de modo que o número de voltas seja o maior possível. É muito mais legal você, por exemplo, né? Vamos botar aí 300 metros e 400 metros. Vamos dizer o seguinte. Vamos botar, vamos imaginar um total de 3.600 metros. É muito mais legal se você pensar o seguinte. Se o pequeno tem 300 metros, 3.600 deu 12 voltas. Mas se fosse 400 metros, seriam 9 voltas. É muito mais legal tu chegar, né? Se reunir com os amigos e falar, pô, dei 12 voltas. Do que falar, dei 9. Então ele quer chegar e falar assim, pô, quero chegar nos meus amigos e falar que eu dei uma quantidade grande de voltas. Tá? Mas ele quer que o número de voltas seja o maior possível. E se você reparar, não tem como, tá? Ser só circuito de 300 metros. Tá? Pensa comigo. Se for só de 300 metros, ó, 300, 600, 900, né? 300, 600, 900, 1.200, 1.500, 1.800, 2.100, 2.400, 2.700, 3.000, 3.300, 3.600, 3.900, 4.200, 4.500, 4.800, 5.100. Não dá. 4.800, 5.100 não rola. Tá? Então, pensa comigo. Você vai ter que dar a volta nos dois circuitos, tanto no pequeno quanto no grande. Tá? E se tem que dar o maior número de voltas possíveis, o número de voltas no circuito grande tem que ser o menor possível, para que ele possa se gabar depois, ué. Tá? Para que ele possa se gabar depois. Então, vamos pensar o seguinte. A gente já viu que não pode ser 0 voltas no de 400. Tá? Mas aí a gente vai ver se pode ser uma volta, a gente pode ver se são 2 voltas, a gente pode ver se são 3 voltas e assim por diante. Tá? A menor quantidade que der certo, você já para e já resolve o problema. Então, bora lá. Agora, se número de voltas do grande, botar n de g, for igual a 1. O que vai acontecer? Ó, 400 vezes 1 mais 300 vezes o número de voltas do pequeno tem que dar 5.000. Tá bom? 400 vezes 1 são 400, né? Traz para cá. Vou só fazer assim um pontilhado. Então, 5.000 dividido por 400, menos 400, dá 4.600. 300 vezes número de voltas do pequeno vai ser igual a 4.600. 4.600 não dá para dividir por 300. Então, ó, completamente fora. Então, vamos ver se o número de voltas for igual a 2. Se o número de voltas
do grande foi igual a 2. E aí já vem comigo, ó. 400 metros cada volta. Se são 2 voltas, 800 metros. Mais 300 vezes o número de voltas do pequeno tem que ser igual a 5.000, tá? E aí o 800 tá somando, vem para cá subtraindo, né? Então 300 vezes o número de voltas do pequeno, 5.000 menos 800 dá 4.200. 300 vezes o número de voltas do pequeno é igual a 4.200. Então o número de voltas do pequeno é igual a 4.200 e vai dar para dividir, coisa linda, ó. 4.200 dividido por 300. 2, 1, 2. 42 dividido por 3 vão dar 14. Deixa eu só ver um negócio para ver se o Enem foi maldoso com a gente, que agora eu esqueci, confesso. Olha quem está aqui. Foi maldoso. Esse é o número de voltas do pequeno. Número de voltas do pequeno. Ele quer a soma do número de voltas em torno dos 2 circuitos. Então volta aqui. Ó, número de voltas do pequeno, 14. Número de voltas do grande, 2. 14. Mais 2, então são 16 voltas. Tá? 16 voltas. Só confesso que eu acabei de ver e já esqueci qual é a letra. Letra E, de Eric Pulgar ou Everton Araújo. Só colocar aqui, deixar aí para você tirar o seu print, tá bom? E aí mais 2 questõezinhas bonitinhas, tá? Pra gente colocar na nossa coleção, tá bom? Só agora, né, apagar aqui pra gente ver as próximas. Vamos embora. Vamos ver até quando dá para realmente manter ali naquele espaço, né? Que, como diria, né, Aladim, no mundo ideal, a gente conseguiria colocar uma por cada lado. Então vamos lá. Questão de número 7. Olha que outra questão que assusta. Olha o tamanho desse texto. Loucura, né? Enem 2022. Sabe uma coisa que é importante quando a gente fala de 2022? Tem alguma ideia? 2022 foi ano de Copa do Mundo. Geralmente quando tem algum evento, tá? De alguma, né, de algum grande impacto, né? Vamos botar aí Olimpíadas, Copa do Mundo, tá? Tudo isso, a gente geralmente tem alguma questão que trata sobre isso, tá? E aí, mesmo que ele não fale que é sobre uma Copa do Mundo, na verdade é o formato da Copa do Mundo de 2022. Tá? Em 2026 tem uma quantidade maior de seleção, né? De seleções. A quantidade de seleções é muito maior. Na época, em 2022, eram 32 seleções. Então, olha o que acontece. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes. Sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. Tá? Vamos lá. Você tem o time A, B, C e D. O time A vai jogar contra o time B, uma partida. O time A vai jogar contra o time C, 2 partidas. O time A vai jogar contra o time D, 3 partidas. Então, quando a gente está falando do grupo, existem, né, 3 partidas que serão jogadas por cada equipe.
Cada equipe vai jogar um total de 3 partidas no que a gente chama de fase de grupos. Tá bom? Ah, mas tem muito mais jogos. Tem o B com o C, tem o B com o D, ainda tem o C e o D. Tá. Mas a gente está tratando de uma equipe. Cada equipe faz 3 jogos na fase de grupos. Beleza? Cada equipe. Segue. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem, para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamadas de oitavas de final. As oitavas de final têm um total de 8 partidas. Porque pensa comigo, são 32 equipes, mas são 8 grupos. Se passa o primeiro e o segundo, significa que passam 16 equipes, né? É o primeiro e o segundo, 2. De cada grupo, num total de 8 grupos, você tem 16 equipes. Com 16 times, você arrumando duplas, né? Você tem 8 jogos, tá? Time 1 contra time 2, time 3 contra time 4, time 5 contra o 6, 7 com 8, 9 com 10, 11 com 12, 13 com 14, 15 com 16. 8 jogos. Tá? Não é que cada time vai disputar mais 8 partidas. Não, existem 8 partidas. Então vamos pegar a nossa ideia? O time A, que a gente está acompanhando lá. Beleza? Vamos botar time B, B de Brasil. Tá? O time B fez os 3 jogos do grupo. Passou. Foi para as oitavas de final, jogou. Fez o 4º jogo. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Se eram 8 jogos, tiveram 8 vencedores, né? Fazendo as duplas, 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, 7 com 8. 4 partidas. Tá? Mas o time B só vai jogar, obviamente, uma dessas partidas. Então ele fez o nosso 5º jogo. Imagina que ele ganha. Então ele passa e os vencedores disputam as 2 partidas das semifinais. Eram 4 partidas, 4 vencedores, né? E aí, separando as duplas, time 1 contra time 2, time 3 contra time 4. Chegou na semifinal, o nosso time B ganhou. Fez a 6ª partida. E aí os vencedores avançam para a grande final. Faz a grande final, faz o 7º jogo, né? Tinha 3 da fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final. 7 jogos. Cada time, então, né, chegando até a final do torneio, faz 7 jogos. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de, no mínimo, 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, no domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir de quinta-feira da mesma semana. Ele pergunta o número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio. Tá? Não tenta pensar que cada time vai jogar num dia. Pensa o seguinte, o primeiro jogo de todo mundo vai ser no mesmo dia. O primeiro jogo dos 32 times vai ser no mesmo dia. O segundo jogo no mesmo dia. O terceiro jogo no mesmo dia. 3 dias de jogos. Tá? Beleza. Galera passou para as oitavas de final. Os 8 jogos das oitavas serão no mesmo dia. Passou para as quartas. Os 4 jogos das quartas serão no mesmo dia. Passou para a semifinal. Os 2 jogos da semifinal são no mesmo dia. Chegou à final, um dia. Tá? Não vai tentando espaçar isso daí. Não é isso que o programa te pede. A ideia é qual o número mínimo de dias para a realização desse torneio. Então você vai imaginar, né, que todos os primeiros jogos são no mesmo dia, todos os segundos são no mesmo dia e assim por diante. Lembrando que entre os jogos tem 3 dias de descanso. Então vem comigo. Cada time então vai fazer, ó. Pode vir, pode vir. Jogo 1. Jogo 1. E aí, depois, descanso. Jogo 2. Então, descanso. Jogo 3. E então, descansa.
né? Isso a gente está falando da fase de grupos, ó. Um dia de jogo, um dia de jogo, um dia de jogo. 3 dias de descanso, 3 dias de descanso, 3 dias de descanso para poder já começar a próxima fase e a gente ter os jogos. Somando todo mundo aqui, ó. 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 3, 8, mais 1, 9, mais 3, 12 dias. Tá? Como já descansou, a gente vai começar das oitavas de final. Oitavas de final. Que é um dia de jogo. Então descansa. Que são 3 dias de descanso. Ganhou? Quartas. De final. Mais um dia de jogo. 3 de descanso. 3 de descanso. Depois das quartas tem a semifinal. Um dia de jogo. Depois, 3 dias de descanso. E por último, a final. Mais um dia de jogo. Ah, Pante, depois precisa descansar? Não, acabou o torneio. Quem foi campeão vai, na verdade, comemorar. Provavelmente nem descansar vai, tá? 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 1, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 1, 13. 13 dias. Somando isso daqui, 12 mais 13. 25 dias. Vamos ver a letra? 25 dias. Letra B de Bruno Henrique. Tá? Um erro muito comum é as pessoas pensarem o seguinte, ó, são 32 dias só de jogo. Ou então ainda, são 32 times, são 16 dias só de jogo. Ou então eu vou botar um dia a cada jogo. Não é assim que funciona, tá? Isso daqui também, é óbvio que também não funciona, né, na prática o número mínimo. Você sabe então que a ideia de uma Copa do Mundo em 2022 teria no mínimo 25 dias. Se for respeitado o descanso de 3 dias, tá? E, né, todo mundo jogando as suas partidas nos mesmos dias. Vamos imaginar a seguinte situação. Todos os jogos são domingo e quinta. Domingo, quinta. Aí depois pula 3 dias. Ó, sexta, sábado, domingo. Aí, segunda, sexta. Depois, terça, sábado. Imagina se fosse sempre assim, tá? É óbvio que um evento esportivo não é assim, que a ideia é você ter jogos todos os dias e tudo mais. Mas a ideia é de que o tempo mínimo seja de 25 dias. Tá bom? Então, só toma cuidado para não tentar, né, procurar algum problema onde não tem. Tá? Vamos tirar o print para a gente encerrar, né, nossa aulinha de hoje. Tá? Faltou botar ali a letra B. De Bruno Henrique. Beleza? Então, pra cá ou pra cá? Pra cá. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!